Fala pessoal, André aqui, beleza? Como é que vocês estão nessa sexta-feira, cara? Aquele iniciozinho de final de semana e nada melhor que começar com notícias, não é mesmo? E a gente vai falar um pouco hoje aqui sobre a péssima fase que a Intel está passando. Vamos falar também um pouco da parte econômica da AMD e da Nvidia também, só para vocês tentarem quantificar o tamanho que é a Intel em relação à Nvidia, em relação também a AMD, beleza? Então, o fim de uma era acabou de chegar, que a Intel acabou de parar de produzir as Intel Optane, deletou a divisão de memórias Optane deles, né? Para quem não sabe, nós temos um histórico grande aqui no canal de alguns vídeos que nós fizemos sobre a memória Intel Optane, que segundo algumas lojas e pessoas aí que não ganham verba da Nvidia, estavam falando que transforme o seu HD num SSD. A própria Intel mesmo acabou mudando o site deles no passado, onde dizia acelere seus jogos, né? Sempre aquelas frases dúbias, aquelas coisas assim que a gente ficava meio... E obviamente eu e o Jonathan compramos as memórias Optanes, né? E o legal é que na época, a gente até comentou isso, o produto era tão bom e iria transformar o seu HD num SSD de uma maneira tão absurda que tu tinha que comprar 5 unidades da memória Intel Optane, né? Os fornecedores, né, não aceitavam pedidos com apenas 1 ou 2 ou 3, tinha que ser no mínimo dos mínimos 5. Porque o produto realmente era muito bom. Para quem não sabe também, a Intel simplesmente quis se aproveitar de ter um slot NVMe em todas as placas-mães, ia começar a se tornar padrão isso dentro do mercado. E quem que cria os padrões mesmo de como as placas-mães têm que ser? Quem será que cria os padrões de como as placas-mães têm que ser, né? Quantos slots tem que ter? Eu não sei quem cria esses padrões, então eu realmente estou na dúvida, né? Então eles falaram, já que desde as placas-mães de entrada e qualquer placa-mãe vai ter um slot NVMe ali, cara, por que não a gente não inventar uma tecnologia, alguma coisa para colocar naquele slot ali, que se melhorar o desempenho ou não melhorar, a gente possa vender igual, né? E foi aí que surgiu a ideia da Intel Optane, né? Que era uma memória, nada mais é que uma memória cache, que depois de tu abrir várias vezes o mesmo programa com aquela memória instalada no teu PC, ela acelerava aquilo, não é mesmo? Nós fizemos diversos testes aqui no canal, se você ainda não olhou, são testes extremamente divertidos, tá? E são testes de que eu até me orgulho bastante de ter sido uma das poucas pessoas no mundo inteiro, né? Talvez por não receber verbas da Intel, né? E nem processadorzinho, e nem presentinhos, e nem miminhos, de ter pensado assim, olha, essa memória tem 32 GB ou 16 GB, então se ela tem um limite físico, quer dizer que ela se reescreve em algum momento. E a gente abriu alguns jogos algumas vezes, abriu programas outras vezes, e quando a gente voltou para abrir aquele primeiro programa, já não estava acelerando mais nada, não é mesmo? Mas vou deixar para vocês olharem aqueles vídeos. Obviamente, depois disso surgiu ali SSDs Optane, que eram SSDs com tecnologia Optane ali, que era uma tecnologia ali de botar a memória de uma forma diferente e tudo mais, que eram SSDs realmente muito bons, porém, aquela parada, né, cara, o custo-benefício dele não era tão interessante, mas a Intel agora, lá em 2020, eu acho que eu até falei dessa notícia para vocês aqui, onde a Intel perdeu mais de 500 milhões de dólares somente em 2020 na divisão Optane. Não vende, ninguém quer uma tecnologia, se tentar criar uma demanda de uma coisa que não faz tanta diferença, não é tão disruptivo, não é plug and play como eles falaram, né, teve muito marketing e pouco produto de qualidade para anunciar ali, tá? Então, eles pegaram ali, teve aquela notícia, eu acho que eu comentei essa notícia em algum momento para vocês, né? E agora, a gente tem também, né, a Intel daí fechou a divisão das Intel Optane, e agora a Intel anunciou ali a questão de lucros deles e teve ali boas quedas em diversos segmentos, né? E aí os fanboys da AMD ou as pessoas que apesar de eu estar dando uma notícia contra a Intel aqui, eu uso Intel, montei um 12ª geração, é o meu PC atual, aqui é o que eu faço os meus benchmarks também e tudo mais, eu não torço contra, eu tô aqui para jogar as notícias para vocês, tá? Eles mostraram os lucros deles ali e os lucros não estão nada interessante. Não é que não tão interessante, é que era para ter, sei lá, 20 bilhões de lucro e só teve 15. Ah, que ruim, não é mesmo? Só 15 bilhões de lucro, não é? Só 15 bilhões de faturamento. E eu quero mostrar para vocês isso
para a gente tentar quantificar um pouco de como que é a diferença da AMD, Intel e da Nvidia, tá? Eu deixei aberto aqui essas três abas aqui para vocês. Então aqui a gente tem primeiramente, olha só, no lado esquerdo a Nvidia, tá? No meio a Intel e aqui a AMD, tá? Então a gente tem aqui todos os relatórios financeiros dessas empresas, só para a gente poder quantificar um pouquinho o tamanho delas e o faturamento delas, tá? Então a gente tem aqui a AMD, tá? A AMD que teve uma receita de 5,89 bilhões de dólares, um aumento de 70% na receita da AMD. Isso é interessante, então quer dizer que a AMD está crescendo, correto? Né? Então tiveram uma renda líquida, né? Uma liquidez aqui de 41%, né? Então tiveram ali um aumento de lucro de 41%, só que a margem de lucro deles está em 13,35%, né? Se a gente for comparar aqui com a margem de lucro da Intel, vamos comparar, acho que as três fica mais fácil, né? A gente tem aqui a Nvidia com 8,29 bilhão de lucro, de faturamento, tá? Um aumento de 46%. A Intel teve 18,35 bilhões, então mais do que o dobro da Nvidia, tá? Só que abaixo, né? Um pouquinho abaixo, e a AMD 5 bilhões, né? 5 bilhões, né? Então a AMD bem abaixo da Nvidia e menos de 1/3 da Intel em relação às receitas, tá? Aqui a gente teve a renda líquida, né? Que nada mais é do que o lucro, 1,62 bilhões a Nvidia, 8,11 bilhões a Intel e a AMD aqui com 786 milhões, né? Não chegaram na casa do bilhão, tá? Isso eu queria mesmo para mostrar para vocês, né? E é interessante a gente ver aqui a margem de lucro, né? A margem de lucro aqui, e isso aqui vai desencadear uma outra história também, a margem de lucro da AMD está em 13,35%, da Intel 44,21%, cara, 44% de margem de lucro, e é um absurdo, é um absurdo completo, cara. E a Nvidia com 19,52% de margem de lucro, né? Então a gente consegue ver mais ou menos ali quais são as empresas que estão mais bem colocadas no mercado, né? Eu vi algumas pessoas comentando assim, agora é o fim da Intel. Eu falei, cara, é mais fácil o mundo inteiro acabar do que a Intel acabar ou a Intel entrar em falência ou algo do tipo, né? São tantas áreas que eles atuam e é uma empresa tão poderosa que é grande demais para acontecer qualquer mal com ela. Simplesmente tiveram um quarter ruim que não pegou as expectativas das pessoas, tá? Mas se a gente for prestar um pouco atenção nesses dados aqui, tem um deles que eu gostaria de chamar atenção para vocês, né? Que é aqui a questão do lucro da Nvidia, tá? A questão do lucro aqui da Nvidia, notem que eles tiveram um aumento de receita, né, de 46%, tá? Então 8 bilhões ali e tudo mais, mas olha a renda líquida deles, o lucro deles caiu. Então eles faturaram muito mais e não ganharam mais dinheiro. E aqui nós temos a margem de lucro deles, 19,52%. Caiu aqui 42% a margem de lucro, antes passava dos 30%, né? E isso aqui é interessante, só para mim comentar para vocês, que lá no passado, quando eu tive uma briga com uma dessas três fabricantes aqui, que eu não vou citar qual é, quando começou a subir os preços, eu notei que a subida dos preços era uma subida de preços artificiais. E eu liguei para os caras e falei assim, eu falei exatamente, na verdade eu mandei o áudio no WhatsApp, eu tenho esses áudios guardados, tá? Que eu falei assim, alô empresa, eu gostaria de saber quem é que tá me roubando. Porque eu falei com o fornecedor fala que é a fabricante, eu falei com a fabricante falou que é quem fez o chip, né? Então eu só quero saber quem está me roubando para mim saber. Eu só quero saber isso, porque nitidamente eu estava me sentindo lá no começo, quando os preços começaram a mexer em hardware, eu particularmente não me senti nada à vontade com isso, né? Algumas pessoas podem até achar ali que os empresários ganharam muito dinheiro nessa questão de aumento de preços de placas de vídeo, e teve placas que realmente a gente pôde vender e ganhar 3 vezes a quantidade de lucro que a gente ganhava. Só que o grande problema era, antes eu vendia 50 placas numa semana fraca, agora eu tô vendendo 4, 5. Então,
Quem que realmente está ganhando dinheiro com esse aumento de hardware aí, e essa falta de hardware, e essa escassez controlada, assuntos todos que já foram comentados aqui no canal. Então quem está ganhando? Eu só quero saber isso. E, obviamente, como essas empresas são empresas que estão abertas na bolsa de valores, quem ganhou muito dinheiro com aqueles aumentos e aquela escassez controlada ficou bem claro nesses últimos anos, né? Eu não preciso nem citar nomes aqui, eu acho que qualquer pessoa com 2 ou 3 neurônios aí pode ter a capacidade cognitiva de chegar à sua própria conclusão, e eu tenho certeza que vocês que olharam o vídeo até aqui vão deixar as suas opiniões maravilhosas aqui embaixo, só que obviamente também claro que nenhuma dessas 3 empresas vai ter que demitir muito funcionário ou algo do tipo. Essas 3 empresas, que são algumas das maiores do mercado, vão ficar muito bem, né? Mas ficou claro também que a AMD é uma empresa que é muito menor do que essas outras empresas ali, e é interessante saber que é uma empresa que está ali daqui a pouco lucrando 1/3, 1/4 ou 15% do que as outras empresas muito maiores que elas estão faturando, estão ali brigando contra 2 inimigos ao mesmo tempo, né? A AMD tem que brigar com a Nvidia em placas de vídeo, com a Intel em relação a processadores e agora com placas de vídeo também. Então é interessante de ver como é que esse cara ali que está sendo esmagado por essas duas gigantes, como que ele se comporta. E ele está se comportando realmente muito bem. Só uma coisa que eu deixei aqui para o final do vídeo, tá? Somente para o final do vídeo, tá rolando um rumor na internet de que as placas de vídeo da Intel vão ser canceladas, cara. Eu espero que isso seja um rumor, eu espero realmente que isso seja um rumor, mas parece que a Intel tá enfrentando uma cacetada de problemas na linha de placas de vídeo deles. Essas placas de vídeo atuais, essas ARC, era para ter lançado há mais de um ano atrás, já era para estar lançada agora as Battlemage, que seria a 2ª geração de placas deles, e nem a 1ª geração ainda foi lançada no mercado. Eu falei com um amigo meu hoje, ele falou, cara, mas e aí, onde é que eu compro? Eu queria comprar uma para testar, eu queria ter, né? Eu quero fazer parte disso, e realmente também não tem. Então a coisa pro lado da Intel, pelo menos em placas de vídeo, não me parece que está muito interessante. Parece que eles estão ali com bastante problemas, mas eu tenho certeza que uma das empresas mais valiosas do mercado, uma das empresas mais ricas do mercado, a empresa que, se eu não me engano, a Intel é a empresa que mais tem engenheiros no mundo inteiro, eles vão arrumar um jeito de fazer isso, né? Mas não é só colocando dinheiro, não é só pegando os melhores funcionários da Nvidia, os melhores funcionários da AMD e colocando eles para trabalhar com cheat de dinheiro infinito. Precisa ter um plano a médio e longo prazo bem maior do que a Intel, eu acho que estava esperando, tá? Então era isso aí, por favor, deixe seus comentários aqui embaixo, era mais um vídeo para mim comentar um pouco sobre isso e como as coisas na Intel não estão boas, mas mesmo assim eles ainda estão muito melhores que a Nvidia, melhores que a AMD e tudo mais. Então, não siga a notícia simplesmente porque, oh meu Deus, a Intel está falindo, será o fim da Intel, algo do tipo. Não, cara, não é assim tão fácil. O dia que a Intel quebrar, nenhum de nós vai estar mais vivo. Um grande abraço a todos vocês, valeu e até mais!